Bom dia, pessoal, tudo bom? Estamos aqui nesse período diferente, né? Trabalhando de uma forma inusitada. Eu espero que vocês estejam todos bem. Estamos aqui falando com a primeira série do ensino médio do Colégio Viana. É um prazer estar aqui com vocês, apesar da distância, né? E vamos tentar hoje passar para vocês algumas informações importantes que vocês vão receber esse material lá no Google Classroom. E de princípio eu queria dizer a vocês que é um prazer estar aqui de volta com vocês, mesmo dessa forma não tão pessoal, né? E todas as redações que vocês forem fazer a partir de hoje, vocês deverão digitar e encaminhar lá para o Google Classroom, no endereço que vocês já conhecem, para que eu possa então avaliar, dar nota e acompanhar as produções de vocês. Então, a partir de hoje, vocês encaminharão todos os textos lá para o Google Classroom, tá bom? Eu realmente espero que vocês estejam todos bem, que as famílias estejam bem, que esse descanso tenha dado uma folga, né, e um respiro para que a gente volte logo e retome nossas atividades. Com relação às datas de entrega do material, eu queria dizer para vocês que vocês terão até um mês para a entrega, para que não se bloqueie o envio das redações de vocês lá no Google Class. Porque se eu colocar a data de uma semana, se algum de vocês por algum motivo perder essa data, você não teria como enviar novamente, que pode inclusive ter acontecido nas redações anteriores. Então, assim que vocês tiverem seus textos prontos, vocês encaminhem para mim, tentando colocar na sua cabeça o seguinte: eu tenho um compromisso, uma responsabilidade semanal de fazer uma redação. Então você vai enviar para mim o texto em uma semana, se você conseguir. Se não, você deve enviar o mais rápido que você puder, a partir do dia que eu disponibilizar para vocês, tá certo? Hoje, excepcionalmente, nós vamos trabalhar dessa forma, mas a partir da próxima semana já teremos aí para vocês o material, a plataforma para ao vivo entrarmos em contato com vocês, tá bom? Muito bem, nós havíamos feito até as aulas serem interrompidas alguns tipos de texto. Basicamente, nós ficamos na descrição e depois vocês contaram para mim a sua história. Alguns de vocês enviaram, outros ainda não. Eu peço que todos os textos que vocês fizeram e não enviaram, que vocês deixem arquivados, escrevam, deixem arquivados, que quando retomarmos as atividades presenciais, eu corrigirei e devolverei para que vocês coloquem dentro das suas pastas. Então, fazendo uma retrospectiva do nosso trabalho, vocês tiveram as aulas com redação de descrição, depois vocês fizeram a sua própria história, certo? E uma belinha está aqui passando. A partir desse momento, a gente vai iniciar um novo tipo de texto para vocês. As pessoas ao longo da história da humanidade se comunicaram umas com as outras, e o recurso mais utilizado no começo dos tempos era a carta, né? Então as pessoas escreviam de um lugar para outro, de uma pessoa para outra, contando o que estava acontecendo, contando novidades, contando fatos, matando saudade, levando informações. A carta, então, é um tipo de texto de comunicação que é muito antigo e que depois, com o passar do tempo e com o surgimento das novas tecnologias, a carta acabou se tornando um objeto meio descartado. Provavelmente alguns de vocês nunca pegou uma folha de papel, escreveu uma carta, colocou no envelope, preencheu o envelope, levou no correio e despachou. Então realmente é um tipo de texto que não está muito dentro da sua geração, mas é um texto que tem a sua importância. Há um tempo atrás, além da carta como instrumento de comunicação, nós tínhamos o telefone. As linhas telefônicas hoje, essa facilidade que temos, celular, telefone fixo, internet, isso é algo em torno de 20 anos que nós temos a novidade do celular. O celular deve ter aproximadamente 20 para 22 anos que chegou no Brasil. Primeiro de uma forma muito arcaica ainda, muito remota, aparelhos muito grandes, e agora esses espetáculos que nós temos aí, que você se comunica, você manda fotos, entra em qualquer site de internet usando esse instrumento fantástico que é o celular.
Então nós tínhamos, repassando, dois tipos de comunicação feitas a princípio. As cartas, que eram trocadas entre pessoas, entre empresas, e os telefones que faziam com que as pessoas se comunicassem com tranquilidade e passassem qualquer informação ou matassem saudade e coisa do gênero. Então nós vamos aprender agora, nessa nossa aula hoje, vamos aprender a escrever cartas. Essas cartas não vão ser iguais àquelas cartas que você escreveria para um namorado, para um parente, para um amigo, mas é uma carta que vai levar você a, no vestibular, saber desenvolver, se por acaso no vestibular que você for fazer, aparecer a carta como um tipo de texto para você desenvolver. Então nós vamos agora, na sequência, aprender como é que eu faço, como é que eu escrevo, como é que eu desenvolvo uma carta. Mas a nossa carta, a princípio, será a chamada carta argumentativa. A primeira carta que se tem registro no Brasil é a carta escrita por Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal, Dom Manuel, mais ou menos por volta de 1500, quando o Brasil foi descoberto. Essa carta foi escrita por esse rapaz, que ele era chamado do escrivão da frota do Cabral. O que era o escrivão? Era aquela pessoa responsável por registrar tudo o que acontecia durante a viagem, as coisas boas, as coisas ruins, as dificuldades que eles tinham para realizar, algumas atividades, o registro de tudo que se passava. E quando chegaram ao Brasil, dizem por engano, dizem que não, chegando aqui lá na Bahia, eles desembarcaram e assim que tomaram conhecimento daquela terra que dizem alguns autores de história que foi, confundiram com o caminho das Índias, né? Tanto que por isso que eles chamavam os nossos nativos de índios. O nome índio, na verdade, seria inadequado para o nosso nativo, né? Mas deram o nome porque supostamente teriam ido para as Índias. Então esse escrivão, o Caminha, ele fez o quê? Ele começou a anotar tudo que ele via, tudo que eles viam, e a carta dele é considerado o primeiro texto escrito em terras brasileiras. Até há uma disputa aí entre Portugal e Brasil se essa carta seria da literatura brasileira ou da literatura portuguesa, porque eles teriam essa disputa, essa discussão. A carta é brasileira ou a carta é portuguesa? Bom, deixando essa discussão à parte, a primeira carta escrita então no Brasil foi essa carta, a carta de achamento do Brasil ou a certidão de nascimento do Brasil. Essa carta ficou famosa e essa carta é basicamente o que eu quero que nós aprendamos a fazer no nosso curso de redação. Vocês vão dizer o que vocês acham, o que vocês pensam a respeito de alguma coisa que eu vou propor para vocês. A proposta da redação vai ser colocada lá no Google Classroom para que vocês tenham informações, detalhes de posicionamento, de linha, quantos parágrafos, a quantidade de espaço que você vai dar, como é que você vai construir essa argumentação. Então se preocupem nesse momento no quê? Nós vamos aprender a desenvolver uma carta, porque a carta aparece em alguns vestibulares como tipo de texto solicitado. Ou até para você pedir um emprego, pedir um aumento de salário, fazer uma reivindicação em algum lugar, é importante que você saiba desenvolver uma carta argumentativa. Se a carta chama-se argumentativa, qual que é o principal aspecto dela? Você argumentar, você dizer o que você acha, o que você pensa, qual é a sua opinião. Então nós vamos aprender agora a fazer isso aqui, a pensar sobre um determinado tema, sobre um determinado assunto, sobre um determinado fato e dizer o que nós pensamos, o que nós achamos sobre essa situação. Muito bem. A carta, ela tem características diferentes de outro tipo de texto, porque ela tem uma coisa que outros textos não têm. Qualquer redação que você fizer, qualquer texto que você for escrever, você vai primeiro lá em cima no papel colocar um título, ou deixar duas linhas em branco para depois você voltar e dar um título. A carta não tem título, a carta tem cabeçalho. O que é o cabeçalho? É aquela parte que vai lá em cima na sua folha, na primeira linha da sua folha, e lá você vai escrever primeiramente o que nós chamamos de locativo. O que é o locativo? O locativo é o local e a data de onde você está escrevendo a sua carta. Tranquilo, você vai ter todas as informações registradas para você lá no Google Class com detalhes. Mas já vou antecipar para você. O locativo, você deixa 2 dedos de espaço, que é o espaço razoável para parágrafo,
e coloca o nome do local onde você está. No caso nosso, Ribeirão Preto. Entre a cidade e a data, você vai colocar obrigatoriamente uma pontuação de vírgula. Então você vai colocar Ribeirão Preto, vírgula. Hoje seria 14 de maio. Então, Ribeirão Preto, vírgula, 14 de maio. O nome do mês é substantivo comum, então vem letra minúscula, de 2020. Essa é a primeira linha da sua carta. O locativo, o local é a data de onde você está escrevendo. Ribeirão Preto, 14 de maio de 2020. Aí você vai deixar uma linha em branco, saltar uma linha, e vai colocar na margem, não tem espaço de parágrafo, na margem o vocativo. O que é o vocativo? O vocativo é a saudação inicial, é um chamamento da pessoa a quem você está escrevendo. O vocativo você vai usar sempre, basta usar sempre um prezado senhor e o nome da pessoa, ou prezada senhora e o nome da pessoa a quem você está direcionando a sua carta. E em sequência, você vai colocar uma vírgula. Então, o locativo e o vocativo são o cabeçalho da sua carta, são as primeiras partes que você vai escrever. Locativo, local, data completa, e vocativo, o nome da pessoa a quem você vai escrever. A pessoa que vai receber sua carta é chamada de interlocutor. Daí para baixo, você vai desenvolver a sua carta no primeiro parágrafo, dizendo o motivo da sua carta. Por que eu estou escrevendo essa carta? E depois você vai dar toda a sua argumentação de defesa para o que você está escrevendo. Vocês vão conferir as regras de colocação da carta e todos os detalhes e mais a proposta do que vocês vão escrever lá na nossa página, no Google Classroom, e vocês vão poder tirar qualquer dúvida que você tenha comigo, ou no WhatsApp, ou através do Google Classroom. Primeiro ano, por enquanto, a gente fica por aqui. Um prazer estar com vocês e até a próxima aula. Fiquem bem e um ótimo final de semana.